E aí, vamos, Sara, começar? Vamos, deixa eu, só para registrar aqui, o João Caprone Pimenta não vem, mas ele pediu para registrar que ele era o Ceia, uma criança sem criatividade. E eu queria começar perguntando para vocês quem vocês eram. Eu menina, né, não tinha muita opção, mas eu tinha meus preferidos, que eram os Rockstar, óbvio, Shiryu e Ikki, os mais legais. E eu sabia exatamente que tipo de criança eu não gostava. E eu queria que vocês dissessem aí que cavaleiro era vocês. Só uma coisa, como assim que tipo de criança você não gostava? Então, de Você sabe, acordo com... você sabe. A Sarah é uma pessoa que sofre bullying porque ela prefere Naruto, e todo fã naruteiro merece receber bullying, porque eu sou da geração do time do Cavaleiro Zodíaco. Eu gostava, meu preferido era Yoga de Cisne, cara, pelo seguinte, porque nenhuma criança gostava do Yoga de Cisne, eu queria ser diferente já. Então, assim, todo mundo era Shiryu, era o Ikki, era o Seiya. Aí eu falava, porra, eu já tinha uma parada, assim, ó, Pedro, eu morava num lugar que era um calor infernal. Eu ficava vendo o gelinho, o pó de diamante do Cisne, eu ficava com inveja, cara. Eu falei assim, caraca, que legal deve ser esse frio, né, cara? E eu suando de calor, uma criança de... aquele shortinho de jogador de futebol, jogador da seleção dos anos 70. Eu falava assim, não, esse Cisne aí é o mais baita, cara. Eu gosto dele e todo mundo me zoava. A molecada, caralho, é fraco, otário, é chorão. Eu falei, não tem problema não, mas é o meu preferido, ninguém gosta dele. Eu exigia fidelidade, e eu tinha fidelidade, era só eu que gostava do Cisne, eu tenho certeza que ele sabia que tinha um fã brasileiro. Eu também tinha, por uma questão que eu sou aquariano, né? Então, o mestre do Cisne era o Camus de Aquário. Então, o aquariano tem um mestre Camus de Aquário, só pode ser o Cavaleiro do Gelo, né, cara? Não tem como não ser diferente, né? Então, eu tô chocada. Inclusive, aqui tá fazendo né? Fui criado já nas geleiras da Sibéria aqui. Eu tô chocada, gente. Ô, Deus, a Sara tá me dando esporro. A Sara tá me provocando, ó. Muda. Dá tempo de mudar. Tu tem certeza? É muito ridículo. Que ridículo, cara. Cara, vocês eram tipo a Elsa do Frozen quando eram crianças, assim. E eu também gostava do Yoga de Cisne. 3. Mas tem uma diferença. Todo mundo na minha escola queria ser o Shiryu, não o Yoga. O pessoal falava que eu era Yoga porque eu era muito filhinho de mamãe. Quer ver, questão identitária nos Cavaleiros do Zodíaco foi quando o Cavaleiro de Ouro de Cisne foi congelado pelo Camus de Aquário na casa de Libra. E rolou aquele negócio LGBT. E aí o Shiryu, o Shun deitou junto com o Yoga para aquecer o corpo dele e ele voltar à vida. Isso gerou muitas controvérsias, disseram que era uma cena tal. Ou seja, Sara, você tem 3 amigos que são LGBTs friendly, olha aí só. Cara, eu tô chocada. Num abraço a Sara tá quentinho. chocada, cara. Eu tô chocada com as voltas que a Terra plana dá, porque assim, eu teria batido em vocês 3 quando eu era criança. E agora você... Ou não, né? A gente ia te dar um gelo. Algumas pessoas se identificavam com o Seiya, mas o Seiya era aquele protagonista irritante. Exatamente, era um protagonista chato. Então, assim, não só o pessoal gostava do Shiryu, aliás, gostando até falar. Ele é tão chato quanto. Ele é tão chato como vocês aqui, ó. Aqui na live. Eu liguei na Netflix outro dia e eu tava assistindo os primeiros episódios, né? Primeiro que os primeiros episódios são praticamente uma novela das 9 da Globo, né? Com direito ao clímax no final do episódio, pra fazer você engatar no próximo, e você não parar de assistir aquilo lá. E eu assisti Cliffhanger, né? A saga de Hades que eu só tinha visto em mangá. E, cara, é tão tosco quanto, cara. É a mesma tosqueira na última fase, que, assim, as coisas não fazem sentido. Cavaleiro de Ouro que tem poder de Deus vai morrendo que nem mosquito, cara. Ô, Pedro, o lance do Shiryu, assim, da popularidade que teve o Cavaleiros do Zodíaco ali nos anos 90, foi tão grande, o Sara e David, que é o seguinte, você vê que no início dos anos 2000, ou seja, quase uma década depois, adultos de 20 anos de idade, 18 anos de idade, com apelido de Shiryu.
músicos de rap com o apelido de Shiryu. Foi preso o traficante Shiryu na comunidade da Vila Nova, não sei das quantas. Eu falei, cara, o Shiryu era muito popular, ainda bem que eu era de Cisne mesmo. Mas tinha, não sei se era aqui, onde é que era, que eu lembro que vi uma reportagem uma vez, que tinha cara vendendo bala com o símbolo dos Cavaleiros Zodíacos, o nome dos Cavaleiros. Então tinha bala doce, bala doce, né? Bala droga mesmo. E tinha o nome dos Cavaleiros naquela bala aí. O cara podia comprar o símbolo, não sei. Era uma forma, talvez, de engambelar a polícia. Putz, eu tô lembrando dos bonecos, cara. A minha mãe encomendava de uma amiga dela que era sacoleira. A mulher ia pro Paraguai, aí voltava com os bonecos. Eu tenho aqui, eu não achei das caixas, eu tenho. Não, a parada do boneco era um capítulo à parte mesmo, porque tinha aquele boneco melhorzão, que já era o Cavaleiro de Ouro, e tinha aquele boneco totalmente do camelô, né? Que era um plástico todo feio e tal. Eu só tive esse. Tinha. Sim, mas pensa, naquela época, anos 90, cara, um boneco dos Cavaleiros da Bandai, que era a marca que distribuía no Brasil, era, na época, uns R$30, na época. E aí tu tinha uns que eram trazidos via Paraguai, que chegava aqui num preço, tipo, metade do preço, também eram de metal e tudo mais, um pouquinho mais defeituoso e tal. Só que, às vezes, esses dias eu fui, assim, olhar, eu tenho 39 anos, né? Então, eu ainda tenho uma fixação por Cavaleiro Zodíaco, entender que o negócio não é meramente passageiro, é religioso, né? O negócio ele permanece. E aí eu fui pesquisar para ver, de repente comprar um para ter aqui, né? Eu fui ver R$400, R$500, cara, tá louco. Sério, cara? Caramba! É caríssimo, cara. É caríssimo. Mas teve uma época que ficou muito barato, né? Acho que foi o começo dos anos 2000, aquilo ali era baratinho, porque a moda tem um ciclo, né, de 20, 25 anos, ninguém se interessava naquela época. Eu acho, não tenho certeza, que eu dei os brinquedos do meu irmão para alguém. Acho que eu fazia essas sacanagens, assim. Eu era uma criança. Tô lembrando de uma história dos Cavaleiros do Zodíaco. Tem uma rádio aqui em Fortaleza, que é a Rádio Universitária, né? Que inclusive ela é gravada aqui perto da minha casa, a transmissão é aqui pertinho, na Federal do Ceará. E era uma febre tão grande na época que eles faziam um concurso de desenho dos Cavaleiros do Zodíaco, só que era um programa de rádio, né? Não tinha internet. Qual o sentido? Mas todo mundo confiava, porque existia um código de ética invisível aí, e as pessoas participavam. Eu desenhava muito bem, desde criança, tanto que eu fiz arte, né? Eu desenhava super bem, eu tinha coleção de revista Herói, tinha material para me inspirar, e eu fazia uns desenhos foda, cara, assim, caprichado, precoce, e eu dava para minha mãe enviava para a rádio para o concurso. E aí eu ficava lá assistindo o programa insuportável, e no final eu nunca ganhava. Isso! Eu fiquei, cara, eu nunca entendia, cara, como é que eu não ganhava? Eu descobri que minha mãe nunca mandou nenhum desenho para a rádio, nunca. Essa é a mulher que vocês admiram no chat. Eu falei que eu me identificava com Yoga, mas a verdade é o seguinte: o verdadeiro injustiçado dessa história chama-se Shun de Andrômeda. O Shun é injustiçado. O Shun de Andrômeda. Cara, pra te ver como é o negócio da conspiração, né? Quando eu era criança, naquela época eu tinha uns 12 para 13, 14 anos talvez, que era muito fanático. E tinha já tinha as conspirações sobre o Shun ser o Cavaleiro de Hades, porque lá no Japão já tinha, né? A censura que não deixava a saga de Hades chegar no Brasil ainda, né? E aí o pessoal já ficava comentando, e a gente, não pode ser o Shun ser um cavaleiro do seu demônio, nada a ver, não sei o quê. E depois na saga de Hades se configurou que era verdade. A gente, não sei se eu tô dando um spoiler pra vocês, mas o Shun, pode falar? Já foi, né? Tá na Netflix. Isso. Sério? Vou botar aqui a imagem polêmica. Lembra da polêmica, o primeiro beijo gay da Rede Globo, da novela das 9? Então, o primeiro relacionamento, talvez, imagem heteronormativa de um desenho infantil. Não sei se está aparecendo. Olha lá. O abração, a broderagem.
A broderagem. Sabe o que é engraçado, cara? A gente aprende, eu servi no exército, infelizmente eu tive essa passagem, bicho da minha vida, e a gente aprende a fazer essa broderagem no quartel, se todo mundo se juntar para aquecer o corpo, né, cara? Depois os caras vêm pagar de machão aí. E tem aquelas coisas assim, quando a gente é criança, às vezes a gente embarca na onda, mas não sabe nem o que tá falando, né? Assim, a gente vai, porque tá todo mundo tirando onda, aí você vai e tira também, mas você mesmo não... Eu lembro quando eu era criança, hoje na live, inclusive, eu falei que eu tenho um estômago fraco, literalmente um estômago fraco. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha mal-estar. A Sara adorou ouvir a morte da Elisa em detalhes, né? Do Marcos, aliás. O Vinícius sabe, eu passei mal. Eu tive que comer um negocinho aqui depois, porque... Mas, enfim, quando eu era criança, eu lembro de ter mal-estar, cara, por causa da quantidade de sangue que tinha nos Cavaleiros do Zodíaco. Eles passavam muitas horas sangrando, né? Tinha toda uma questão dramática aí. E eu lembro que alguém me disse, assim, esses personagens aí são adolescentes, sabia? São meninos de 13, 14 anos. E eu lembro que meu mal-estar piorou. Sempre tive estômago fraco, sempre tive probleminhas com imagens de violência. Eu era muito fã de tokusatsu, animes e tal. E eu gostava muito de Power Rangers, né? E era naquela época que, sei lá, meus pais conseguiam comprar fantasias na escola pra festinha. Eu falei, porra, compra uma fantasia de Power Rangers. A minha mãe comprou do Power Ranger amarelo, bicho. Eu fiquei sendo zoado na escola. Porra, não dava pra comprar o vermelho ou o verde, cara? Ou azul, sei lá. O preto até. Aí só me absolveram anos depois que falaram, tem uma nova formação lá que o amarelo é um japonês, não é uma menina mais. Porra, é foda, cara. Eu era mais da época dos Google Five, gostava muito de Google Five, Changeman, Flashman. Tinha várias séries, que era essa Tokusatsu que chama, né? Uhum. Que é essa série, assim, Kamen Rider, Black Kamen Rider RX. Black Kamen Rider. Black Kamen Rider tinha uma história. Mas sabe que eu tenho aí tu vai olhar hoje, né? Às vezes eu vou olhar um episódio perdido, como era tosco, Então, e tem uma coisa, assim, de novo, a história do meu estômago. A minha lembrança é de que, principalmente, Giban e o Black Kamen Rider eram muito dramáticos, no lance de, assim, o cara levou uma pancada e passava 20 minutos falando, levei uma pancada, tô fudido, tá sangrando, e passava tempo. Não, pior que nem sangrava, acontecia que explodia, dava umas explosões assim, parecia de... E o cara... e o cara caía no chão, parecia que tinha tomado um monte de porrada, e foi só um golpezinho. O exagero dramático dos nipôs, dos asiáticos nessas séries é muito exagerada, às vezes para um tombinho, o cara caía no chão. Mas, ô David, se tu assistir algum filme de J-horror, é assim também. O terror japonês Sim. é um pouco... É uma parada meio assim, meio... Mas é bom, eu gosto pelo menos do tipo de narrativa que eles impingem assim na trama. Fizeram umas versões novas de Cavaleiros do Zodíaco, a que eu achei mais legal, assim, das versões o Lost Canvas, né? Lost Canvas. E não teve continuação, pelo menos que eu saiba, né? O Lost Canvas, Sara, pra você ter uma ideia, eles pegam, uma realidade alternativa em que os Cavaleiros de Ouro são outros, é uma doideira. Eles revisitam a história toda e mudam. Eles fazem a Lost Canvas como se fosse a Guerra Santa anterior. Isso. Onde o Cavaleiro Pegasus, o anterior, que eu esqueci o nome agora do personagem principal ali, é um cavaleiro anterior ao Pegasus que ele conhece, que é o Seiya, né? É totalmente nerd isso que eu vou falar, mas falam isso na saga de Hades, quando o Canon de Hades... Não, o Canon é o de Gêmeos. Qual que é o nome do cara que enfrenta o Doku de Libra? É o mestre do... É o mestre do Mu, é o Xion. Então, o Xion e o Doku falam da Guerra Santa anterior, de como as armaduras foram passadas, porque o Doku é o único cavaleiro que existiu entre as duas Guerras Santas, ele é da formação anterior. Era mais ou menos assim, ó, Pedro. Shiryu.
conheço muito sobre a história, Shiryu. Tenho esse aí corpinho aqui delicado, mas ainda. Aí engraçado que quando ele tá na forma de combate, ele vira um meninão, né? O Lost Canvas. Pelo menos explica isso, né? Lá na saga de Hades, que era ele segurando o poder dele todo, né? Mas é engraçado que no Lost Canvas existe ainda um enredo. Mas depois eles fazem uma história pós-Cavaleiros do Zodíaco, que é quando os Cavaleiros de Bronze se tornam mestres, e aí aquela história já não vi mais, porque eu achei muito, muito modinha, daí já perdeu. Tipo Dragon Ball GT, lembra? Tipo Dragon Ball GT, umas continuações bem. As séries que vieram, o que eu achava que nos Cavaleiros do Zodíaco é que eles usavam aquelas músicas com muita dramatização, músicas quase de cinema, né? Com orquestra e tudo mais. E essas séries que foram ficando cada vez mais modernizadas, já eram colocando o rock em evidência, né? O heavy metal em evidência. O próprio Cavaleiros do Zodíaco, porque quando lançou na TV era aquela música, né? Cavaleiros do Zodíaco. Aí depois vem o. Esqueci agora. Faça-se elevar o cosmo do seu coração, todo mal. Despertar o poder, sua constelação, sempre a te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Uma curiosidade, quando eu tinha... Por que eu sei essa música? Porque essa jossa dessa música foi a abertura do Anime Station, que era o meu programa na Rádio Geek, que era o programa mais visto daquela porra daquela rádio. A gente só parou de fazer quando o cara especialista em animes abandonou a rádio, que é o Caio. Mandar um abraço pra ele. Sabe que eu vou contar uma curiosidade, quando eu era pequeno, já nem era tão pequeno, né? Mas como eu sempre fui muito... Na época que eu nem sabia o que era cosplay, eu fazia em casa as armaduras dos Cavaleiros do Zodíaco de papelão, sabe? Vocês iam nos eventos? Eu nunca fui em evento de cosplay. O meu enteado já foi, vestido de Harry Potter. Olha pra minha cara, pessoal, que eu vou andar em evento nerd. Eu fui nos primeiros em 98. Tava em todos. Se pá, indiretamente foi essas merdas desses eventos que me transformaram em jornalista, porque o meu pai virou pra mim e falou: você faz uns relatos de evento mó bom, acho que o pessoal gosta de se informar, né? A Sarah Goyle seria qualquer cavaleiro mais forte, e eu e o Pedro junto é o Shun, sempre apanhando e alguém vindo nos salvar. No final.